Queridos, nós estamos na última semana da Páscoa. Nós celebramos neste domingo que passou a Ascensão do Senhor e entramos aí na 7ª semana do tempo pascal, nos preparando para Pentecostes, que será celebrado já neste domingo, e aí então encerramos o tempo pascal. Durante todo o tempo da Páscoa, desde o domingo da ressurreição, nós estamos escutando na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, já estamos chegando ao finalzinho dele. E já faz alguns dias que nós estamos escutando aquele discurso de Jesus na última ceia. Então, hoje nós escutamos não mais a fala de Jesus com seus discípulos, mas o que se segue é isso, que é a oração de Jesus ao Pai. É o capítulo 17 do Evangelho de São João, que é chamado da oração sacerdotal de Jesus. Tanto a primeira leitura de hoje como o Evangelho, elas trazem esse tom de despedida. Porque a primeira leitura, São Paulo manda chamar os anciãos de Éfeso, se encontra com eles e aí Paulo faz o seu discurso de despedida. No discurso de despedida de Paulo, ele diz que ele está consciente que não vai mais ver estes seus amigos, aqueles a quem ele anunciou a palavra. E agora ele sabe que Deus, a única coisa que o Espírito Santo garante para ele é que lhe aguardam cadeias e perseguições. Só que Paulo não fala isso num tom desesperado, ai, pobre, nem num tom vitimista, ai, pobre de mim. Ou o que será de mim? Não. Veja, a graça do Espírito Santo, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, também nos dá essa graça de vivermos a serenidade no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Não é que nós não sentimos, não é que nós nos tornamos pessoas anestesiadas ou que nos tornamos pessoas como se não tivéssemos conscientes da realidade. Não, não é isso. É que para nós, a realidade não é só o que nós sentimos. Para nós, a realidade não é só o que nós vemos. Para nós sabemos que a realidade compreende também um mundo sobrenatural, um mundo espiritual. E Deus está conosco no meio das tribulações. Na semana passada, a liturgia nos falava sobre o louvor. A primeira leitura nos falava, na terça-feira da semana passada, sobre o louvor no meio das tribulações. Mas o mesmo Espírito Santo que nos leva a louvar no meio das tribulações, nos leva também a seguirmos firme na nossa missão. Nós vivemos em tempos onde as pessoas se distraem demais, as pessoas desistem das coisas muito fáceis. Ninguém quer saber de compromisso definitivo. A gente está no tempo da provisoriedade. Haja aí, né? Só você se lembrar do que faz sucesso na internet. São os vídeos curtos. Coisa de segundos, os stories. E daqui a pouco, 24 horas expirou. Acabou. E a gente vive muito assim, do último momento, do fugaz, daquilo que foi e do passou, e a gente se esquece dos compromissos definitivos, a gente vai criando até medo daquilo que é definitivo. O Espírito Santo nos ajuda a enfrentar a vida. O Espírito Santo nos ajuda a não fugirmos das nossas responsabilidades. Uma coisa que tem alegrado muito meu coração é ver que vários casais aqui na nossa paróquia têm feito o compromisso diante do altar, se casar. Muitos que viviam juntos há anos, agora estão casando na igreja, porque descobriram a riqueza que é estar unido em matrimônio e poder receber a Eucaristia e poder confessar. Gente, que coisa linda ver a alegria nos olhos deles, as lágrimas ao receber a comunhão, ao se confessar de novo, depois de anos e anos sem poder confessar. Isso é sinal de uma vida cheia do Espírito Santo, de pessoas que estão experimentando a graça do Espírito Santo, que estão abrindo mão daquilo que inclusive fala o mundo para assumir compromissos definitivos. São Paulo está aqui passando por dificuldades. Mas que coisa linda, São Paulo está deixando claro que ele não fugiu da responsabilidade dele. Ele diz, eu nunca deixei de anunciar todo o projeto de Deus.
Eu peço a Deus que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo e por causa do Espírito Santo nós sejamos muito responsáveis com aquilo que Deus está nos confiando. Deus te confiou uma família, seja fiel à sua família. Deus te confiou um trabalho, seja fiel. Dê o seu melhor ali, como se estivesse fazendo para Deus. E faça-o de verdade, por Ele, para Ele. Porque nesses momentos, meus irmãos, a nossa vida vai se enchendo de sentido, vai se enchendo de significado. É mais do que o sofrimento daquele momento. Eu faço por Deus e para Deus. E nada nos para. Quando o Espírito Santo nos move, nós conseguimos, inclusive, seguir evangelizando mesmo diante das dificuldades. Jesus, na sua oração ao Pai, ele também diz isso, né? Ele reza por nós. Todo o capítulo 17, eu recomendo que você leia, se você ainda não fez, e se já fez, releia de novo nesses dias. Mas é aqui Jesus se oferecendo ao Pai, porque Ele é o sumo sacerdote da nova aliança, mas Ele também é a vítima que está sendo oferecida. E nas palavras de Jesus aqui, Ele também diz isso: eu levei a termo a obra que me deste para fazer. Gente, a vida no Espírito Santo nos leva a seguir até o fim, testemunhando o Senhor, testemunhando o Senhor. A igreja se veste vermelho hoje, os paramentos vermelhos, porque nós estamos celebrando 22 mártires, os primeiros mártires africanos, São Carlos Luanga e seus companheiros, 22, ele e mais 21, que foram martirizados por causa da fé. Alguns deles recém-convertidos, alguns deles inclusive anglicanos, mas que não voltaram atrás na sua decisão por Jesus. O rei ligado aos costumes pagãos daquela época, tinha os seus pajens, os seus garotos, e os garotos tinham que se submeter aos desejos sexuais do rei. Mas por causa de Jesus, aqueles rapazes começam a dizer não. Por causa de Jesus, aqueles rapazes começam a dizer não quero isso. Até o ponto deles serem mortos por causa da opção deles por Jesus. E uma morte cruel. O martírio deles eles saem como que numa via sacra, e aí num espaço de 8 dias eles vão sendo mortos ao longo do caminho. O último deles é o Carlos Luanga, que é morto de uma maneira assim terrível. Eles começam a torturá-lo vivo, começam a queimar partes do corpo dele. Queimam o corpo dele até ficar totalmente consumido ali, o pé dele, e depois vai queimando outras partes do corpo até que aquele homem morre. Mas ele não volta atrás na sua opção por Jesus. Alguém poderia dizer: faz a vontade do rei, nega Jesus, fala que é mais ou menos, fala que você não é cristão. É só uma questão de palavras. Mas eles tinham essa consciência. Eu não volto atrás na minha decisão por Jesus. Meu Deus do céu! Os sofrimentos do dia a dia, aceitos e oferecidos a Deus, precisam nos preparar também para momentos dolorosos assim. Quando nós estivermos em um momento assim, encurralados, a gente tem a capacidade de dizer: não, eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão de Jesus. Mas acontece que hoje em dia a gente vai sendo treinado muitas vezes a buscar o nosso interesse, nossa própria vontade. O que está em voga por aí é ser feliz. Só que se esquecendo do real sentido da palavra felicidade, bem-aventurança, que está na vontade de Deus. E aí até a gente fala assim às vezes, né? As pessoas às vezes falam assim: o que importa é que ser feliz, né? Ser feliz. Só que as pessoas confundem a felicidade com um prazer momentâneo ou com uma ideia maluca que esse mundo prega como felicidade. Gente feliz de verdade é quem é capaz de levar até o fim a sua decisão por Jesus Cristo. Os santos são os mais felizes, porque eles não vivem segundo os desejos, eles não vivem segundo as modas, eles não vivem empurrados
pelas tensões do mundo ou pelas seduções do mundo. Acontece que muito facilmente, quando o mundo nos aperta, ao invés de deixar brotar evangelho, deixar brotar a graça de Deus, às vezes a gente deixa brotar a maldade de nós. Pensa um pouquinho, como você reage quando as coisas saem mal? Quando alguém te faz mal, você faz o certinho, você faz sua parte, alguém te dá uma rasteira, alguém te trai. Vamos pensar assim, se a gente espreme uvas, sai ali o suco da uva e pode se tornar um vinho. Quando a vida te espreme, o que está saindo? Às vezes a gente deixa brotar azedume, às vezes a gente deixa brotar palavrões, às vezes a gente deixa brotar fofocas, às vezes a gente deixa brotar revolta. E a gente fala, tem meu direito, tem o meu momento. Tem gente que quando a vida espreme, essas pessoas só sabem soltar álcool, cachaça. Porque afinal de contas está tudo ruim, vamos beber para esquecer os problemas. Aí tem aqueles que vão para maconha e outros vícios mais. Quando a dor aperta, o que você faz? Porque, gente, a dor chega para todos nós. Mas aonde a gente vai quando a dor aperta? Esses mártires de hoje nos ensinam a agarrar-se em Deus na hora que a dor aperta. São Paulo está ensinando a ficar firme em Deus na hora que a dor aperta. Jesus está ensinando que na hora que a dor aperta, porque até para ele chegou a dor. E na hora que chegou a dor para Jesus, ele corre para o Pai na oração e ele não foge. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo e na hora que a dor aperta, ainda que saiam lágrimas dos nossos olhos, ainda que sangre o nosso coração, eu e você precisamos ter essa coragem de permanecer firmes no Senhor. Mas, gente, isso não se improvisa. Isso a gente vai treinando todos os dias, nos desapontamentos do dia a dia, nas coisas pequenas que saem errado no nosso dia a dia. Não desperdiça o seu sofrimento. E por favor, não estou fazendo aqui um culto ao sofrimento, eu já disse isso aqui em outros momentos. Não é uma apologia à dor. Não é levantar a bandeira, vamos sofrer, que sofrer é legal. Não é isso, pelo amor de Deus, você não está entendendo. Mas é verdade que a dor chega para todo mundo. E na hora da dor, aí nós podemos também encontrar nosso Senhor. O homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, mesmo na dor, fica com Deus, reza. Há um documento do falecido Papa Bento XVI que diz assim: é importante saber, eu posso sempre continuar a esperar, ainda que pela minha vida ou pelo momento histórico que eu estou vivendo, aparentemente não tenha mais nenhum motivo para esperar, para ter esperança. Não precisa fugir na hora da dor. Você pode esperar em Deus. E aí diz ele assim, só a grande esperança de que, não obstante todos os fracassos, agora você repete comigo, a minha vida pessoal, e a história no seu conjunto estão conservadas no poder indestrutível do amor. Gente, apesar dos nossos fracassos, das nossas dores, dos nossos deslizes, das nossas quedas, das coisas que nos humilham, das dores da nossa vida, a nossa vida está guardada no poder indestrutível do amor. No amor que é vida, no amor que ressuscitou, no amor... E aqui amor é com A maiúsculo, é uma pessoa, é Jesus. A vida no Espírito nos leva a isso, a seguir firmes na esperança, por causa do Senhor, que está conosco.
Na hora da dor nós podemos rezar. Na hora da dor nós podemos oferecer a Deus até as nossas dores como oração. E deixar que Deus recolha do nosso coração aquelas lágrimas que às vezes as pessoas nem estão vendo, não sabem, mas que nós sabemos quão pesadas são, o quanto é duro para a gente continuar em pé. Você sabe bem o que você está ofertando para Deus. Você sabe bem o que te custa ficar fiel em Deus. Você sabe bem o que custa você estar aqui numa terça-feira, a essa hora. Você sabe, Deus sabe. Fica firme em Deus. Ele está vendo você. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo o seu sofrimento. Não desperdice. E não imagine que você está sozinho, sozinha. O orante nunca está totalmente sozinho. Pode parecer que você está num lugar sem ninguém. Diz aqui o Papa Bento também. Se eu me encontro confinado numa extrema solidão, o orante jamais está totalmente só. Quando eu já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando eu já não posso falar com mais ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus eu sempre posso falar. Ainda que eu me encontre confinado numa extrema solidão, o orante jamais está só. Jesus das Santas Chagas nos convida a olharmos para as chagas dele, gloriosas, e colocar nas chagas dele as nossas. Chaga é um nome bonito para falar ferida. As mãos rasgadas de Jesus, o seu peito traspassado. Quais são as suas feridas? Quais são as suas dores? Onde é que está doendo? Onde está derramando sangue? Fica em pé por um instante e fecha os seus olhos. Eu quero te pedir, Senhor, pela intercessão dos santos mártires que nós celebramos hoje, São Carlos Luanga e seus companheiros, pela intercessão de São Paulo, este apóstolo fiel, que também derramou sangue por causa do Evangelho, dá a nós, Senhor, a graça de permanecermos firmes na missão que o Senhor nos confiou. Como batizados, ajuda-nos, Senhor, a seguir evangelizando, a seguir anunciando a sua palavra, mesmo no meio das nossas dores. Ajuda-nos, Senhor. Quando a dor bater à nossa porta, ajuda-nos a permanecermos firmes no Senhor. Nas pequenas dores e nas grandes dores do dia a dia, Senhor, dai-nos a graça de perseverar pela graça do Espírito Santo. Senhor, nós não queremos entregar os pontos, nós não queremos desistir da vida, Senhor, nós não queremos desistir da história que o Senhor nos deu. Por mais dolorosa que seja a nossa história está guardada pelo amor. Renova a nossa esperança nesta noite, Senhor. Derrama uma porção nova, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós nesta noite. E ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Vem, Divino Espírito Santo. Uma vez mais, Senhor, nós pedimos. É pela Tua graça. Sem Ti nós nada podemos, Senhor. Nós até temos boa vontade, Senhor, mas a verdade é que nós somos muito fracos. A verdade, Senhor, é que muitas vezes nós queremos desistir diante dos problemas, das dores. Estou entregando, Senhor, aqueles que hoje estão sofrendo a dor do luto, aqueles que estão sofrendo a traição, aqueles que estão sofrendo, Senhor, angústias terríveis na alma, aqueles que se sentem incompreendidos, aqueles que são perseguidos, Senhor, judicialmente. Estou entregando a dor dessas pessoas que caminharam corretamente e ainda assim, Senhor,
estão sendo mal interpretados. Derrama a Tua graça, o Teu Espírito Santo, com uma graça nova, Senhor, de perseverança, de fortaleza. Renova, Senhor, a esperança no Senhor que ressuscita os mortos. Vem, Espírito Santo. Peço, Espírito Santo, vem sobre aqueles que estão cansados de rezar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Renova o gosto pela oração, Senhor. Renova a decisão pelo céu, a decisão pelo Teu Evangelho. Vem, Senhor, sobre aqueles que têm sofrido tentações terríveis. Aqueles que querem se entregar, Senhor, aos pecados. Aqueles que vivem uma luta terrível na sua alma, na sua mente. Vem, Espírito Santo, com a graça de perseverança. Renova, Senhor. Renova em nós. Renova em nós, Senhor, o anseio pelo céu. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Divino Espírito Santo. Derrama a Sua graça, Senhor, sobre aqueles que têm esperado respostas na área da saúde, respostas de documentos judiciais. Vem, Espírito Santo, antecipa a hora, Senhor. Alivia, Senhor, a dor do Seu povo. Se por um lado, Senhor, eu oro pedindo a graça da perseverança, por outro eu também peço, tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade do Teu povo que sofre, Senhor. Tem piedade, Senhor, daqueles que têm resistido, Senhor. Tem piedade, Senhor, daqueles que estão clamando a graça da fidelidade. Derrama uma graça nova, Senhor. Derrama um bálsamo nesta noite. Transforma, Senhor, toda a dor em festa. O Senhor é capaz disso. Transforma, Senhor, toda a depressão em saúde. Reverte isso, Senhor, pelo Teu poder. Reverte os diagnósticos médicos. Reverte, Senhor, as situações terríveis na área financeira. Inspira, Senhor, saídas. Ilumina, Senhor, pela Tua graça. Nós oramos sabendo, o orante nunca está só. Nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Veja, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles pelos quais nós rezamos, que estão nos hospitais, ou que estão passando por tratamentos terríveis, dolorosos. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre eles. Alivia suas dores, seus sofrimentos. E dai-nos, Senhor, dai-nos perseverar na bonança. Dai-nos perseverar com o Senhor. E na dor, dai-nos perseverar com o Senhor. Obrigados. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos alimenta. Espírito Santo, conduza-nos. Vem guardar a nossa vida. Vem conduzir a nossa história. Queremos ser uma igreja, Senhor, cheia do Espírito, conduzida por Vós, Espírito Santo.